Bom dia! Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Industrial, dando continuidade ao assunto visto em sala de aula, certo? Procurem um lugar mais reservado para poder assistir a aula, peguem o caderno e anotem o que está escrito nos slides, que posteriormente vocês podem utilizar para estudar para as avaliações. Hoje a aula é voltada para o 8º ano e fala sobre a Revolução Industrial. Revolução Industrial, esse nome Revolução, tem como significado uma mudança drástica na sociedade, que foi o que ocorreu, só que nesse caso aqui, na parte da indústria. O berço da Revolução Industrial foi a Inglaterra nos anos de 1760, mas porque a Inglaterra, tendo tanto outros países, foi o berço da Revolução Industrial. Tudo isso está ligado ao contexto histórico que a Inglaterra se encontrava naquele período. Aqui eu listei alguns que a gente vai conversando no decorrer da aula. Primeiramente, vamos entender qual era o cenário econômico da Inglaterra antes dessa mudança drástica, que ela estava voltada ao trabalho manual. Então, todos os produtos gerados na economia era de teor manual, feito à mão por profissionais. E também, assim como todos os outros países da Europa, sua economia era baseada na agricultura. Um dos principais motivos que fez com que a Inglaterra fosse o berço da Revolução Industrial foi que ela tinha a monarquia constitucional. Após a Revolução Gloriosa, foi instaurada a monarquia constitucional, que se baseia na figura do rei e rainha apenas de forma simbólica, pois tem um parlamento que é responsável pela parte executiva, assim dando mais liberdade a leis relacionadas à economia, sendo mais aberto a conversas, digamos assim. E o liberalismo econômico. Esse liberalismo econômico dá mais poder para a burguesia, que é a parte da sociedade, o grupo de comerciantes da Inglaterra. O liberalismo econômico deixa eles com uma liberdade para poder vender e produzir o que quiserem, no preço que quiserem. Também tem as reservas naturais de ferro e carvão mineral, que na Inglaterra tinha bastante reserva. E o ferro e o carvão mineral são a matéria-prima para a maior parte das indústrias daquele período. Também tinha o financiamento pela burguesia. Assim como eu falei do liberalismo econômico, esse poder dado à burguesia faz com que o seu grupo ganhe mais poder e força, fazendo com que ele também aumente. E assim tendo um poder maior para poder decidir coisas como, por exemplo, incentivar a Revolução Industrial naquele período. Também a Revolução Industrial foi o marco da consolidação do sistema capitalista no mundo. Foi quando o capitalismo realmente se instaurou na Europa e se espalhou pelo mundo, porque o capitalismo tem como característica justamente o liberalismo econômico, produção em larga escala, que a gente vai começar a falar posteriormente. A agricultura deixou de ser a base da economia da Europa, porque agora eu tenho indústrias que produzem em larga escala e eu consigo um retorno econômico maior. Então a agricultura ficou só para poder gerar o bruto para ser transformado nas indústrias. Produção em alta escala foi o que mais revolucionou nessa parte, porque antes um artesão que fazia um produto ele só gerava um pouco de renda. Agora uma indústria que gera milhões por dia, por mês, isso faz com que o retorno econômico seja maior. Trabalho humano substituído por máquinas. Querendo ou não, o ser humano ele é falho. Então, se ele for produzir algo, pode ser que demore mais, pode ser que tenha erros. Uma máquina não. É programada para o começo e fim ela fazer a mesma coisa e ser mais rápida. Por isso que essa substituição foi necessária. Porque eles querem uma produção em alta escala. E para mim ter uma produção em alta escala, eu preciso ter máquinas trabalhando. Mas, claro, alguns humanos ali servindo de apoio, digamos assim. E divisão do trabalho. Como eu tinha falado, um artesão fazia todo o trabalho e produzia uma coisa para vender. Agora, uma pessoa só não vai fazer todo o processo de, por exemplo, uma criação de um biscoito dentro de uma indústria. Não é só uma pessoa que está ligada a todas as etapas. Ela pode estar ligada só à embalagem, à fiscalização do produto, mas não vai estar ligada a tudo isso. Essa divisão, cada pessoa ser responsável por uma etapa, facilita e acelera o processo de produção. Aí, dando continuidade, fatores da Revolução Industrial. O acúmulo
de capital oriundo das grandes navegações, que também já foi visto em sala, e por conta do período colonial, esses dois períodos geraram bastante riqueza, fizeram com que a Inglaterra conseguisse acumular, conseguisse guardar e utilizaram ela no período de Revolução. A invenção do motor a vapor, com certeza, foi um marco essencial para avançar cada vez a revolução. Maior velocidade da produção industrial, como eu já falei, a indústria está voltada a uma maior produção para ter um maior retorno econômico, então a velocidade tem que ser maior de produção. Fases da Revolução Industrial. A Revolução Industrial é dividida em 3 fases. A primeira fase é entre 1780 e 1830, o surgimento das primeiras máquinas, que é justamente a máquina a vapor. Também nesse período, uma coisa muito importante foi a utilização do carvão e deixou de ser manufatura, feito à mão, para ser maquinofatura. As máquinas agora trabalham. A segunda fase, que eu também posso chamar de Revolução Tecnológica, que ocorreu entre 1860 e 1945, está ligada ao desenvolvimento de novas técnicas, principalmente está voltada a novas indústrias automobilísticas e de armas. Essa parte de armas, a gente pode olhar que entre 1860 e 1945 ocorreram 2 guerras mundiais, a primeira e a segunda. Então era necessário um desenvolvimento nessa questão de armas voltadas para as guerras. Nesse período, um marco também um marco essencial, digamos assim, foi o surgimento da energia elétrica. E a terceira fase, que é também chamada de Revolução Digital, que é de 1970 até os dias atuais, está ligada ao surgimento de computadores e robóticas. Tudo que está envolvido nos avanços tecnológicos está na terceira fase da Revolução. Fases das relações de trabalhadores na Europa. O trabalho na Europa é dividido em 3 fases principais. A primeira fase sendo o artesanato, onde eu vou ter o artesão que faz tudo sozinho. Ele está diretamente em todas as etapas do processo de produção de um produto. Então ele tem total controle. Ele está desde a matéria-prima até o produto nas lojas, digamos assim, até o produto chegar na mão do comprador. A segunda fase é a manufatura, já é mais ligada ao comércio. Quando eu ligo mais ao comércio, isso significa que eu preciso ter uma maior produção. Então eu tenho que aumentar o tanto de pessoas trabalhando para mim. Acaba perdendo um pouco o controle de produção. O último é a maquinofatura, que é justamente a parte das indústrias, onde o sistema de produção cria espaço para o trabalho onde o artesão se torna obsoleto e é substituído por um novo tipo de trabalhador, que é o operário. Aqui na maquinofatura eu vou ter o operário que trabalha dentro das indústrias. Ele não consegue saber quanto é produzido por dia, por ano, ele só tem o salário dele, a função dele e pronto, diferente do artesão, que sabe quanto é produzido por dia, sabe quanto é o lucro final. Nesse período da Revolução Industrial, ocorreu processos de resistências, pessoas que eram contra o novo sistema, e aqui tem algumas causas. Principalmente essas revoluções vinham dos operários, por conta dos baixos salários e também por conta das péssimas condições de trabalho. As indústrias eram escuras, não tinham janela, não tinham iluminação, eles perdiam o sentido de tempo e acabavam trabalhando mais de 12 horas por dia por um salário extremamente pequeno. Além que trabalhavam homens e crianças, mulheres não poderiam trabalhar, porém uma outra indústria teria, e elas foram responsáveis pela continuação de produção durante as guerras. Enquanto os homens estavam na guerra, as mulheres estavam nas indústrias. Cidades industriais não tinham básico como saneamento básico, mas principalmente o que essas cidades industriais? Ocorreu no início da Revolução Industrial uma lei de cercamento, onde ocorria que a parte de campo era voltada para a criação de ovelhas e o pessoal que morava no campo foi mandado para perto das indústrias para trabalhar lá. Eles começavam a morar ao redor da indústria para chegar mais rápido ao trabalho. Porém, isso fez com que ao redor da indústria formassem favelas, digamos assim, que não tinham saneamento básico, não tinha educação, não tinha saúde. Isso gerou bastante reclamações dos operários. E
essa parte da criação de ovelhas é porque a Inglaterra, as indústrias da Inglaterra eram voltadas para têxtil, indústria têxtil, que é de tecidos, principalmente de algodão e de lã, que vinham das ovelhas. Dois principais movimentos revolucionários contra a Revolução Industrial surgiram nesse período, que era o ludismo e o cartismo. O ludismo era mais bruto, eles ficaram conhecidos como quebradores de máquinas. Eles entravam dentro das indústrias e destruíam tudo como forma de protesto. Sempre eram controlados, digamos assim. Já o cartismo, eles eram mais direcionados à política. Eles queriam seus direitos, eles queriam de forma justa. E com isso, com esse tipo de abordagem, eles conseguiram conquistar vários direitos para os operários. Os principais é a definição de um salário mínimo e a redução da jornada de trabalho para 8 horas. Esse foi o nosso conteúdo de Revolução Industrial. Agora vamos fazer uma atividade como fixação, certo? Exercício. A segunda Revolução Industrial se caracterizou, dentre outros motivos, pelo desenvolvimento de novas ferramentas, fontes de energia e setores industriais, surgidos principalmente a partir da segunda metade do século XIX. Sobre as inovações da segunda Revolução Industrial, aponte a alternativa abaixo que está incorreta. Item A. Petróleo, a gente já descarta, certo? Porque petróleo ele surgiu no período da segunda Revolução Industrial e ele que é a alternativa incorreta. Motor a combustão, se eu falei que petróleo está na segunda Revolução Industrial, então é claro que o motor a combustão também está, porque o petróleo é o que impulsiona. Energia elétrica, eu deixei claro quando eu falei sobre a segunda Revolução Industrial. Máquina a vapor, já a máquina a vapor eu citei quando falei da primeira Revolução Industrial. Então nessa questão o item que estaria incorreto é o item D. E assim a gente conclui a nossa aula de hoje. A agenda vai ser disponibilizada lá no aplicativo da escola. Vocês olhem a atividade de casa, façam, que será todas corrigidas por meio de uma aula online. E tchau, gente, até a próxima aula.